Essa semana vamos estudar a última lição do trimestre, lição de número 13, com o tema A Amizade de Jesus com uma família de Betânia. Palavra-chave: amizade. O propósito da lição é de abordar a amizade de Jesus com uma família cristã. Lembremos que cristão é um seguidor de Cristo. Cremos que essa amizade com Jesus estimula a amizade entre os membros de nossa família. A vontade de nosso Salvador é que a família cristã cultive uma verdadeira amizade, tal qual a família de Betânia cultivava com ele. Veremos que a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro torna-se uma imagem da amizade que nossa família desfruta com Jesus hoje. Como diz a verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo invoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Quais são os objetivos dessa lição? São três. Primeiro, explicar a vida social de Jesus. Segundo, elencar os frutos da amizade com Jesus. Terceiro, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Qual é a motivação dessa lição? O amigo, ele é aquele que compreende e respeita as nossas fraquezas, ele nos defende, está sempre presente e não nos abandona. O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Bom, a amizade ela é compreendida como uma importante fonte de amizade e ajuda no desenvolvimento emocional, principalmente porque o amigo acolhe, afasta a solidão, faz rir, aconselha quando é necessário. Encontrar um amigo verdadeiro não é uma tarefa simples, porém o que motiva nós a estudarmos esse tema é uma família hospitaleira que recebia Jesus e seus discípulos quando passavam lá e era recíproco com eles, sempre os servindo quando da sua necessidade. Você não pode escolher seus irmãos, mas amigo você pode. Vivemos em um tempo em que as amizades coexistem com o interesse. Podemos ver Provérbios 27, 10, parte B. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. A amizade ela é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo. Já não vos chamo servos, a vós chamei-vos amigo. João 15, 15. Em Betânia, a amizade que Jesus nutria para com os três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, é um exemplo de valor para termos amizades sinceras. No primeiro ponto, nós vamos ver a vida social de Jesus. Bom, enquanto ele viveu entre nós, prevalecia uma interrogação daqueles dias. Quem diz os homens ser o filho do homem? Mateus 16, 13. Teve Jesus como homem uma vida social? Bom, é bom que se diga que o Eterno entra no tempo em um lugar marcado por conflitos e turbulência em níveis religiosos e políticos, mas isso não impediu que a vida de Jesus fosse marcada pela relação humana, tão logo que iniciou seu ministério. Jesus doou-se e entregou-se por toda a humanidade, dizendo-lhe, já vos não chamarei servo, mas tenho-vos chamados amigos, João 15, 15. Jesus ele foi um homem social. No tempo de Jesus, a brutalidade fazia parte da vida cotidiana. Esse foi o lugar geográfico em que nasceu, viveu e morreu Jesus de Nazaré, fazendo-se partícipe das esperanças e dos sofrimentos do seu povo. Como estudamos na lição anterior, sendo o filho mais velho e obediente aos pais, Jesus acompanhou seu pai José e aprendeu a profissão de carpintaria, pois que tomou a decisão de deixar Nazaré e a casa dos pais, Jesus se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Pregando o Evangelho e realizando prodígio como sinal de seu ministério, Jesus atraiu multidões e fez grandes amizades. Jesus sendo Deus se fez carne. Jesus esteve neste mundo em carne, João 1:1. Como era um ser humano completo, ele era constituído de inteligência, de sentimento, vontade, possuidor e uma dupla natureza, a divina e a humana, distintas, mas eram únicas. Pessoa de Cristo, eles são inseparáveis, inconfundíveis, indivisíveis na pessoa de Cristo, explicando que verdadeiramente ele é o Deus homem. O novo modo de vida apresentado por Jesus de Nazaré significava uma grande ameaça à suprema corte religiosa da época.
Mesmo assim, ele não fechou o canal de comunicação com eles. Quando nós entendermos que foi Jesus, em sua humanidade, podemos compreender que ele teve uma vida social como qualquer outro ser humano. Por isso ele tinha amigos e os visitava, como foi a sua visita aos amigos da vila de Betânia, Lázaro, Maria e Marta. A casa desses três irmãos era aberta aos amigos. Marta, Maria e Lázaro, eles eram uma família que se tornou especial nas suas relações pessoais e que vivia em uma pequena aldeia chamada Betânia. O texto não fala dos pais nessa casa, mas os três irmãos viviam e moravam juntos e por vezes hospedavam Jesus e seus discípulos. Marta, Maria e Lázaro são basicamente três aspectos que cada um de nós carrega dentro de si. O nosso fazer, a nossa capacidade de escutar, e o nosso desejo profundo de encontrar um lugar no mundo. Vamos ver também nesse tópico 1 que Jesus foi recebido por essa família. A amizade de Jesus com essa família era um conforto especial, porque seus irmãos, por não compreenderem a sua missão, o rejeitavam e o criticavam. Nós vimos isso na lição anterior. Hoje, ao estudarmos sobre a família de Betânia, é um convite a redescobrirmos a dimensão relacional da família e a amizade e valorizar o contraste, na convicção de que Jesus nos acolhe precisamente nas nossas fragilidades. No tópico 2, nós vamos ver qual o fruto da amizade com Jesus. A amizade de Jesus nas relações das famílias. Em Lucas 10, 38 ao 42. Mesmo que não haja nada escrito sobre os pais desses três irmãos, se já haviam morrido ou se estavam vivos em outro lugar, o versículo 38 de Lucas 10 destaca Marta como a dona de casa. No versículo 39 é Maria de Betânia que se destaca. Embora Lázaro foi o protagonista na história da relação da amizade com Jesus, os três irmãos haviam descoberto em Jesus a resposta para os seus dilemas. Eles viam em Jesus um verdadeiro amigo da família. Havia nessa amizade um elemento mais forte do que mera religiosidade, pois Jesus, o Filho de Deus, era real e estava em sua casa. Aplicando na nossa realidade, pode acontecer que a família seja um impedimento para aderir ao Evangelho, para fazer escolhas radicais e decidirem a não seguir Jesus, optando por ter amizade com o mundo. Nesse contexto, a família de Betânia é um exemplo a ser seguido. A amizade com Jesus convergiu em adoração. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citaram Maria de Betânia com 3 atitudes distintas de adoração ao Senhor Jesus. Ela sentou-se aos seus pés, dele para ouvir. Ela lançou-se aos pés de Jesus chorando e derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo os pés de Jesus e enxugando-os com os seus cabelos. A lição que podemos aplicar em nossa vida é que, ao recebermos nosso Senhor Jesus em casa, desenvolvemos um relacionamento profundo e espiritual com Ele. O caráter material da adoração de Marta. As preocupações de Marta com os trabalhos caseiros indicam a intenção de agradar a Cristo com uma hospitalidade especial. Marta, mais que preocupada em ter a casa limpa e arrumada para receber o seu visitante, a verdade era que as duas irmãs reconhecem que ele era o salvador de suas almas. Serviam com sinceridade, Maria com o coração e Marta com as suas mãos. Veremos no tópico 3 que lições aprendemos com Maria e Marta. Os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos haviam crido em tudo quanto Jesus havia ensinado. Por isso, reverenciavam com tributação e honrosa. Num lugar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Vamos ver nesse terceiro tópico, as duas irmãs demonstram a amizade com Jesus de modo distinto uma da outra. Bom, Marta era uma mulher ativa, inquieta, impulsiva. Maria era sossegada, muito tranquila e contemplativa. As duas tinham alegria em receber Jesus,
o amigo especial. Cada pessoa manifesta o seu sentimento de modo distinto. Vamos ver também que Marta era muito preocupada com os cuidados da vida. Com a intenção de querer agradar a Cristo, Marta queria oferecer o melhor da sua casa para ele. Não se importava muito com o sentido espiritual na visita de Jesus. Ao queixar-se com Jesus de que Maria, sua irmã, não ajudava em nada, ouviu de Jesus uma repreensão solene para que fosse menos ansiosa e soubesse dar prioridade aos cuidados com a sua alma. Maria, ela deixa um exemplo da verdadeira adoração. Vamos ver nesse contexto que se trata de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro. 6 dias antes da Páscoa e antes da sua prisão e crucificação, Jesus resolveu visitar seus amigos em Betânia. Nesse episódio, Jesus já tinha ressuscitado a Lázaro. Em um determinado momento, Maria não consultou a ninguém e tomou um unguento de nardo puro, de grande valor monetário, e o derramou sobre os pés de Jesus e os enxugava com seus cabelos, numa demonstração de profunda adoração e devoção. Aquele que era o seu Salvador e que ressuscitara seu irmão. Maria de Betânia fez o que seu coração desejava fazer. Ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com seus cabelos. A verdadeira adoração flui como um rio caudaloso do coração que recebeu a graça de Deus. Para concluir essa lição, querido professor, vamos ver que ao encontro, Jesus atrai pessoas de todas as classes sociais e hierarquias, pois trazia na sua doutrina o zelo da verdade. Enfrentou constantemente a adversidade por parte dos judeus, principalmente por meio dos religiosos, e os vencia sempre pela força da verdade. Jesus trata seus discípulos como amigo, João 15,15. A amizade de Jesus não era interesseira. O propósito sempre foi alcançar os pecadores perdidos e acorrentados em suas vãs filosofias. A amizade com Cristo impetra no relacionamento, comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade. Sinceramente, eu tenho dificuldade de admitir que a amizade de Jesus conosco tem relação com a nossa amizade com outras pessoas. Vivemos em um mundo hedonista. As crises que afetam as famílias, como desemprego, notícias de doenças fatais, nos faz aferir cada vez mais que quanto mais crises familiares tivermos, menos amigos teremos. Mas uma coisa é certa, nosso amigo Jesus Cristo jamais nos abandona. Logo ele que foi o homem mais inocente que passou por essa face da terra. A história nos mostra que a sua voz ressoa até hoje, que nos gritos da modernidade consegue silenciá-la. Ele é um amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. Com raríssimas exceções, conseguimos encontrar ainda Martas, Marias e Lázaros. Os amigos sinceros e verdadeiros são os que nos ajudam nas horas mais complexas da vida. Mesmo quando não sabe o que dizer, permanece ao nosso lado. A base do relacionamento de amizade não está no mérito, nem no trabalho do homem. Por isso é essencial estarmos juntos, porque Jesus nos diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está lá. A sua presença depende de vínculos e nem a solidão, nem o utilitarismo levam à presença de Jesus. Caros professores, oro para que seus relacionamentos em família consigam superar os desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Fica com Deus e até o próximo trimestre, em nome de Jesus.